boa tarde para você. Começando Tarde com Deb. Hoje o nosso assunto vai ser, neste primeiro bloco, sobre IPVA. IPVA, multas falsas e licenciamento. Eu estou recebendo aqui Marcelo Assis, que é proprietário da Êxodos Autoescola e Despachante em Limeira, e ele vem para tirar algumas dúvidas. IPVA esse ano veio um pouco mais salgado, né, Marcelo? Na verdade, é um prazer estar com vocês. Na verdade, ocorre que até que nem tanto, porque houve uma depreciação dos veículos, do valor natural dele, que a tabela FIPE é editada em setembro, sempre do ano anterior, e naturalmente, como os veículos foram depreciados os valores, então o IPVA até que houve uma redução. Mas na verdade não que o governo fez uma redução, porque o governo não é nada generoso. Pelo contrário, sempre cobra o máximo que puder do contribuinte. Então é natural que houve uma redução no valor devido à depreciação do veículo. Nesse começo de ano, a gente sabe que houve uma certa dúvida entre o pagamento total do IPVA e o pagamento parcelado, já que não houve um desconto tão grande como nos últimos anos aí para efetuar o pagamento à vista do IPVA com desconto. Aí o pessoal acabou optando, aí pelo menos a maioria, pelo pagamento parcelado. E junto com o IPVA, Marcelo, a gente viu que veio aquele licenciamento antecipado. Como que funciona? Eu devo fazer esse licenciamento antecipado? Não devo? Como que é isso aí? Bom, na verdade o contribuinte não deve fazer o licenciamento antecipado, até porque o calendário de licenciamento do final 1 começa em abril e assim sucessivamente. Ou seja, final 1, abril, 2, maio, 3, junho e até dezembro, que é o final 0. Ocorre que o contribuinte tem que pagar inicialmente, no início do ano, se optar pelo pagamento parcelado, ele pode pagar janeiro, fevereiro e março. Juntamente na primeira cota, se ele for optar pelo parcelamento, ele recolher o seguro obrigatório, ou seja, o seguro obrigatório DPVAT é obrigatório o recolhimento junto com a primeira cota do IPVA, ou então ele pode optar para pagamento à vista em fevereiro sem desconto, porém o seguro obrigatório deverá ser recolhido no ato desse IPVA, ou seja, pagamento de IPVA parcelado ou pagamento à vista deverá ser recolhido apenas então somente junto com o IPVA o seguro obrigatório DPVAT. E o licenciamento, por sua vez, bem como pagamento de multas e outros débitos que tenha, o contribuinte pode recolher no decorrer do ano, como eu disse, a partir do calendário que inicia-se no mês de abril. E como que funciona esse pagamento do DPVAT? Eu vou fazer, por exemplo, o pagamento da segunda parcela do IPVA agora em fevereiro, e aí eu vou pagar a parcela do DPVAT. A parcela do IPVA é uma situação, aí tem o valor do DPVAT. Como eu faço esse tipo de pagamento juntamente com o IPVA? No caso, por exemplo, se eu for efetuar o pagamento no caixa eletrônico, ou enfim. Tá, o cidadão, o contribuinte, ele deverá ter o número de RENAVAN em mãos, se dirigir ao caixa eletrônico ou através do seu despachante de confiança. Esse profissional orientará ele da forma correta, mas na verdade inicialmente se a pessoa contribuinte optou em fazer o pagamento do IPVA em janeiro parcelado, junto ele já deve ter recolhido o seguro obrigatório. Se ele não o fez na primeira parcela, que o faça nesse mês, porque eventualmente no caso de um sinistro, o contribuinte fica sem cobertura. Agora, as pessoas que não pagaram a primeira parcela em janeiro e vai pagar agora o IPVA integral sem desconto no mês de fevereiro, esse por sua vez deverá ser obrigatório fazer o recolhimento do seguro obrigatório junto com o IPVA à vista integral que está sendo pago agora no caso no mês de fevereiro. Certo. Seria esse o calendário. E vamos falar de uma coisa agora que é muito importante, vem acontecendo grandes novidades e revoluções aí nas leis de trânsito. Tirar carta hoje em dia, a gente sabe que está um pouco complicado, e principalmente para aquelas pessoas que têm medo, a coisa tá daquele jeito. E existe uma novidade que é o simulador de trânsito, de direção, enfim. A quantas andam esse lance de tirar a carta? Na verdade, o simulador, com relação ao simulador, o simulador é uma necessidade que foi atribuída pelo Denatran, que visa qualificar melhor, preparar melhor o condutor. E é bastante importante, eu vejo com bons olhos, porque realmente coloca o futuro candidato à habilitação numa situação de chuva, de tempestade, de neve, de tempestade de areia, neblina, período noturno. Então, coloca o cidadão, o contribuinte, de uma forma geral, em várias situações que eventualmente antevê uma situação caso ele esteja no trânsito. Então, é bastante interessante. Era para iniciar-se no início de agosto de 2013, foi protelado para início de janeiro. Por sua vez, em janeiro, protelou novamente para 31 de março.
e agora, por sua vez, o governo decretou que será no início de junho. Bom, na verdade, o Estado de São Paulo, apenas o Estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul está regulamentado, tem a lei regulamentada do CFC, do simulador, então a partir de junho deverá ser obrigatório. Os alunos que estão tirando carteira, que já iniciou o processo até junho, esses estão isentos dessa obrigação. A partir de junho deverá ser obrigatório, isso é se não houver nenhuma prorrogação, mas eu vejo com bons olhos e realmente é uma preparação melhor para o futuro candidato à habilitação. E isso, além de acarretar um pouco mais o valor da CNH, hoje está em torno de quanto, mais ou menos? Hoje uma carta gira em torno de carro e moto, cerca de R$ 1.300, a carta completinha, e mais os cursos que ele deverá fazer, exame médico, psicotécnico, e gira em torno, com o total dos cursos, que dá mais cerca de R$ 400, e gastaram um total de R$ 1.700, no caso, para carro e moto. Uma carteira de carro, agora só de carro, habilitação apenas, poderá ser feita em torno de R$ 1.300, R$ 1.200, mas pode pagar parcelado em 4, 5 vezes, sem juros. Então, existem N situações que os CFCs estão todos preparados para facilitar, de acordo com o motorista, ele tem intenção e condição de fazer ou efetuar o pagamento. Para quem faz aniversário em dezembro, faz 18 anos em dezembro e quer já tirar a carta, não dá tempo, né, Marcelo? Não, na verdade, a pessoa só pode, para poder ser habilitado, se habilitar-se, existem apenas 2 critérios, 2 itens exigíveis, que seria ser alfabetizado e ser maior de 18 anos. Então, o candidato que eventualmente faz aniversário amanhã, por exemplo, ele já não pode se matricular na escola hoje. Ele tem que completar a maioridade, ou seja, com 18 anos, para ele fazer o pré-cadastro junto ao CFC e posteriormente ao Departamento de Trânsito. Então, caso contrário, sendo maioridade, não pode. Existem muitos mitos. E em dezembro ainda fica um pouco pior para os aniversariantes, porque tudo para. Ciretran para, Detran para tudo. Não necessariamente para, fica alguns dias, período de Natal. Mas é interessante que muitas perguntas são muito interessantes, pertinentes, porque é muito comum os adolescentes querem tirar carta naquela ânsia. Existem muitos mitos do tipo, se eu emancipar, eu posso tirar carteira? Não, não pode. Mesmo sendo emancipado, não pode. Se meu pai assinar, pode? Não pode. Meu colega disse que tirou, não sei não. Não existe isso. A pessoa só tira a carteira de habilitação quando ele tem maioridade, ou seja, ele passa a ser imputável. Porque quando ele não é imputável, naturalmente, ele não pode tirar a carteira. Marcelo, hoje em dia a gente sabe que existem muitos e muitos adolescentes que dirigem sem carta. Usam o carro do pai, o carro do vô, o carro do tio, o carro do amigo e dirigem sem carteira de habilitação. O que acarreta isso para os pais, no caso? Bom, para os pais, inicialmente, naturalmente, se for menoridade, acarretará uma notificação por parte do juizado de menores que irá notificar o pai para que o pai compareça na vara da infância para responder o porquê que ele autorizou. Mas muitas vezes os adolescentes pegam sem ordem dos pais, então naturalmente acabam sobrando para os pais a parte Isso acarreta multa? Não, inicialmente. Agora, com relação às multas, os valores são elevados. Normalmente ocorre quando a pessoa pega a autuada no trânsito sem habilitação, ele inicialmente já toma 2 multas, ou seja, entregar a direção à pessoa não habilitada e dirigir sem possuir CNH. Só aí dá cerca de R$ 1.100 de multas. Fora guincho, fora pátio, fora estadia, fora honorário do despachante que vai providenciar a liberação. Então, brincando, o adolescente pode tomar mais alguma outra multa junto, porque às vezes está sem cinto, calçado inadequadamente, alcoolizado seria R$ 2.000 a multa, então é muito mais grave. Então ocorre que o valor que a pessoa toma quando é pega dirigindo sem habilitação é superior ao valor da CNH. Então compensa, uma dica para os adolescentes, espera a maioridade, tira a sua carteira com calma, o valor é econômico, o valor é baixo, perto dos valores da multa. Não, e hoje em dia existem parcelamentos aí até de 24 vezes. Até 18 vezes. O pessoal pode fazer quantas vezes quiser para poder pagar. Agora, Marcelo, uma coisa que eu achei que foi um pouco exagerado até das polícias, tanto Polícia Militar Rodoviária, que houve neste final de ano, principalmente em Limeira, gente, estou falando no caso de Limeira. Na festa do peão, por exemplo, houve bafômetro na saída da festa do peão. Houve bafômetro, noite de Réveillon, o pessoal da Polícia Militar Rodoviária estava ali bem coladinho com o enxuto ali na rodovia, no pé da rodovia, começo do anel viário em Limeira, estava ali e pegou muitos e muitos motoristas. Sei lá, eu acho que deveria existir uma certa coerência da polícia de estar fazendo, porque no dia de Réveillon, claro que todo mundo pelo menos vai dar uma bicadinha ali na champanhe, todo mundo vai comemorar, vai vibrar, enfim. Claro que não que você vá dirigir totalmente alcoolizado, mas vem existindo um nível
muito pequeno de coerência desses policiais, né, Marcelo? Olha, eu acho que falta bom senso, sinceramente, opinião particular minha do Marcelo, falta um bom senso. Vejo também que essa tolerância zero é um absurdo, é uma aberração jurídica isso. Eu não entendo não vejo com bons olhos, porque em todo país que você vai desenvolvido, existe uma tolerância 0,8, 0,6. Eu estive na Alemanha, eu estive na Rússia e alguns países eu percebi que a tolerância varia de 6 até 10. No Brasil, hoje, a tolerância zero é um absurdo, porque deveria haver tolerância zero, sim, para a corrupção, os atos impróprios que os governos praticam, os políticos muitas vezes praticam. Então, para o álcool, eu acho que é uma intolerância, é um absurdo a tolerância zero, até porque é natural, você sai com a sua esposa, sai com o filho para comemorar, sai com a esposa para jantar, toma um copo de champanhe, come um bombom que tenha licor, pronto, já dá embriaguez. Então, realmente deveria haver um bom senso, assim, com uma tolerância mínima, porque uma coisa é você tomar um copo de cerveja ou tomar uma taça de champanhe, uma taça de vinho que seja. Outra coisa é você dirigir em estado visível de embriaguez. Então, acho que deveria ter um bom senso, um meio termo nisso, mas infelizmente não há. E, naturalmente, se você for em bares, lanchonetes, restaurantes e chácaras aos finais de semana, é natural que você vai pegar todo mundo que esteja nesse local comemorando, com embriaguez. Então tem que haver um bom senso, aí um meio termo, para que não haja essa tolerância zero, que infelizmente a lei é absurdo, como eu disse, eu acho, no meu ponto de vista, é uma aberração. Até gera um caso de dano moral, né? Porque você, na verdade, você vai estar dirigindo, se você comer um bombom, você vai ter que esperar 20 minutos para passar o efeito do bombom para refazer o exame aí. Então, exatamente, é um exagero, até porque não precisa, entendeu? Porque você tomar uma taça de champanhe para a esposa, uma taça de vinho, é uma coisa num jantar. Você está visivelmente embriagado é outra. Então, esse bom senso deveria haver e ser um pouco mais racional e nem tanto. O rigor da lei realmente é muito severo e não precisaria de tanto. Veja bem, nós não estamos sendo favoráveis a ninguém se embriagar e sair dirigindo por aí. Nós estamos falando com relação à coerência das leis aí dessa tolerância zero. Porque, na verdade, você não vai poder comer nenhum bombom com licor, que aí você já está lascado se for pego, né? Exatamente. Não estamos fazendo apologia ao álcool, pelo contrário. Eu não bebo, não gosto que ninguém beba, tem que ter consciência, dirigir com tranquilidade, sereno, mas eu digo que o rigor da lei para as pessoas que eventualmente tomam uma cerveja ou tomam um vinho é um rigor exagerado que não precisaria de tanto. Exatamente. Agora vamos falar de uma coisa muito séria, gente, que existe uma fábrica de multas nesse país. Multas de trânsito, eu acho que na maioria das cidades é o que vem lucrando cada vez mais aí as prefeituras. E isso é complicado, está complicado em toda a região. Em Limeira, principalmente, a gente sabe que existe uma indústria de multas lá que vem crescendo cada vez mais. E além disso, como se não bastassem aí algumas multas que poderiam ser evitadas, que poderiam ter aí as pessoas do trânsito, as pessoas que trabalham com o trânsito, orientar o motorista para poder parar, não fazer a notificação de multa, mas orientar, trabalhar na orientação, Marcelo. Hoje, além disso, além das multas que você tem que pagar exageradamente, vem as multas falsas. Bom, em Limeira, com relação a Limeira, vamos falar assim, porque a gente não sabe os dados aqui da cidade americana, a arrecadação de multas anual em Limeira chega a 7 milhões de reais. Realmente é um valor elevado, elevadíssimo, até porque muitas vezes, como você foi inteligente na sua colocação, deveria haver um bom senso também. Tudo na vida é bom senso. Tudo prevalece, o bom senso, os bons costumes. Só que em Limeira, infelizmente, não é assim, porque os guardas sempre estão de tocaia, sempre os agentes de trânsito, sempre nas esquinas, sempre em 2, 3, sempre na sombra, e eles percebem alguma coisa, ao invés de eles tentar orientar o trânsito, fazer o trânsito fluir, não. Eles ficam simplesmente com um palm top, hoje que é muito moderno, né? Um palm top, que é um equipamento eletrônico, e efetua a multa na hora sem constrangimento nenhum. Muitas vezes, não compreendendo as pessoas que param, às vezes, na porta do hospital para socorrer, eles lavram a multa. A pessoa que realmente para um idoso descer ou numa farmácia, eles lavram a multa. Então, realmente é um rigor, um exagero que eu acho que poderia haver um bom senso melhor. Com relação a recurso de multa, você pode entrar, 99% dos casos que impetram o recurso são indeferidos, porque o guarda, o agente de trânsito, ele tem fé pública e a fé pública dele, teoricamente, derruba qualquer tese do contribuinte. Então, naturalmente, recorrer eu acho muito difícil, porque o êxito, naturalmente, não ocorre, infelizmente. Então, existem também situações de multas erradas, em que o agente, por um lapso, comete a multa de forma errônea, ou às vezes o digitador, de uma forma equivocada, faz a leitura da multa também errada, das letras, do que o agente digitou, quando as multas é feita
de forma manual e não digital. Existem casos que estão ocorrendo agora de multas falsas. As pessoas, de uma forma, algumas quadrilhas especializadas geram uma guia e enviam essa guia para o contribuinte. O contribuinte que não consulta o Renavan, bem como o Renainf, acaba recolhendo a multa, achando que é erro, que é devida a multa, quando na verdade não é. No caso desse, que a pessoa não consulta o Renavan, a pessoa com certeza pagou e perdeu, né? E qual que é a dica que você deixa, Marcelo, para as pessoas aí que de repente podem se sentir lesadas, tanto com multas ou com qualquer tipo de eventualidade que possa vir a acontecer aí aos motoristas, tanto de Americana, da região de Limeira, enfim? Tá, importante. Por exemplo, se você for recolher uma multa no Poupa-Tempo, no Departamento de Trânsito, naturalmente você não saberá fazer por si só e, naturalmente, orientado pelos profissionais, você poderá ser equivocado nas interpretações, nas suas alegações e poderá ser indeferido o recurso. Por isso que eu digo, ocorrendo multa alguma, sempre procure um profissional, um despachante de confiança seu, seja quem for aqui na cidade, em Limeira, Americana, em toda a região, porque esse profissional saberá orientar como proceder, até mesmo antes de pagar. Porque muitas vezes com guias falsas, com erros de digitações, cronagens de placas, que ocorrem muito, as pessoas não sabem como proceder, então o despachante irá orientar que no caso de uma clonagem, deverá fazer um boletim de ocorrência, fazer a juntada de documentação com as alegações e enviar um recurso para o departamento, para o órgão que enviou a multa e verificar se essa mesma não é dublê, porque poderá haver outras subsequentes. Então é importante sempre procurar um despachante, um profissional de confiança, que estará apto a orientar o contribuinte, o cidadão, para que ele não faça nenhum recolhimento indevido e não pague pelo que não é necessário, nem de pouco devido. Certo. Quero agradecer sua presença aqui no nosso programa. E você não sai daí que já já tem muito mais aqui no nosso Tarde com Deb. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Tarde com Deb hoje recebe a arquiteta e design de interiores Aparecida Covolan. Vamos falar sobre assuntos interessantes para você que está construindo, está reformando, está querendo dicas de deixar sua casa com um ambiente mais aconchegante, mais fresco, de repente, com aquele frescor diferenciado em cores, em acessórios, em decoração, tudo isso a Aparecida Covolan vai contar pra gente. E ela saiu na revista Casa Vogue. A mulher tá ficando famosa. Aparecida, seja bem-vinda. Muito obrigada, Debbie. Parabéns desde já, viu, por ter saído na revista. Aliás, eu quero mostrar agora, porque novidade, coisa boa, a gente tem que mostrar. Ô Vini, por favor, chega mais aqui, pra gente poder mostrar a Aparecida Covolan. Olha só. Essa aqui foi uma criação de uma loja em Campos do Jordão? Campos do Jordão, isso. Tá, me conta um pouquinho sobre esse trabalho, Aparecida. Bom, o cliente me procurou, né, uma loja da Carmin, né, para fazer uma loja em Campos do Jordão. Sim. E assim, qual foi a inspiração para estar fazendo essa loja dentro de um mall, né? Foi assim, trazendo para a região, uma região montanhosa, uma região fria, a inspiração das construções do interior dessas residências, né? Foi trabalhado então com materiais naturais, pedras, tijolos, madeiras de demolição, cruzetas de poste antigos que eram retiradas antigamente dos postes, dormentes que faziam parte de trilhos, né? Usavam nos trilhos de trem, né? Antigamente, as ferrovias. Então foi usado todo esse material
para dar esse ar de aconchego dentro da loja. Ela tem lareira dentro, um espaço para lareira, para as pessoas poderem sentar, para curtir, estar dentro de um espaço com calorzinho de uma lareira. Então, assim, o clima montanhoso foi que inspirou a decoração interna da loja, né? Assim como todo o revestimento, materiais que foram utilizados. Os móveis foram todos feitos também com madeiras de demolição, que é a peroba rosa, que são retiradas de antigas construções também. Sim. E, então foi utilizado tudo material natural mesmo, trazendo a sensação, tudo que tem nessas regiões montanhosas, né? O aquecimento no espaço. Olha que maravilha, usando a natureza a favor da decoração, né? Com certeza. Que isso vai fazer com que fique muito mais bonito o ambiente, muito mais bem decorado. Aparecida, agora vamos falar de uma coisa séria. Calor tá demais. Tá impossível. Você, como arquiteta e decoradora, design de interiores, como a gente faz para resolver esse calor, mulher? Dentro de casa, existem algumas formas de cores, decorações, artigos de decoração que a gente possa deixar o ambiente com um pouco mais de frescor? Sim, com certeza. Existem muitas coisas que você pode estar fazendo, lançando mão para melhorar essa situação do desconforto que o calor gera. Sim. Por exemplo, o uso de cores claras, né? É porque as cores escuras absorvem muito o calor. E as cores claras, elas irradiam esse calor. Então, assim, pintar as casas, tanto as paredes externas, as fachadas, como as paredes internas com cores claras. Fazer bastante uso de tecidos naturais, de fibras naturais, que seria o algodão, o linho e a seda. Eles podem ter na composição dele até uma mistura de linho com algodão, seda com algodão, entendeu? Mas assim, você pode estar olhando até nas etiquetas, que as roupas de cama ficam mais macias, mais confortáveis, elas transpiram, né? Ajudam você nessa transpiração que a gente tem, né? Sim. Assim como nas roupas também. E dentro das residências você pode estar lançando mão desses revestimentos, até fazendo capas de sofá, para que você sente o sofá não fique tão quente, porque se está num couro, um tecido mais sintético, aquilo acaba ficando muito quente também. Existem hoje também a vegetação, né? No caso, assim, para proteger as paredes do calor externo, está fazendo uso de plantas, de arbustos, árvores de pequeno, médio porte, perto das paredes, porque elas acabam bloqueando também o calor do sol, porque a planta ela bloqueia 90%, 90-95% do calor do sol. Se você está debaixo de uma árvore, esse calor, você vê que a sombra de uma árvore é maravilhosa. Então ela impede mesmo, né? Ela impede a passagem daquele sol. E hoje nós temos também películas especiais que podem ser colocadas nos vidros também, que refletem esse calor, né? Então fazem com que ele não penetre no ambiente, né? Como assim, tem umas mantas que você pode estar colocando entre o telhado e o forro, para proteger também essa incidência do sol dentro dos ambientes, né? E está lançando mão assim de cores muito cores claras, né? De uma maneira geral, porque ela traz frescor, né? Ela traz com mais conforto do que as cores mais fechadas. Certo. Agora, você, como arquiteta e a gente sabe que hoje em dia o mercado está bem aquecido na construção civil, e as pessoas estão ousando um pouco mais, né, Aparecida? Tanto em construções aí, casa, comércio, enfim, até as próprias lojas com as decorações diferenciadas, diversificadas. Quais são as principais dicas que você deixa ou dá para os seus clientes no caso de uma construção de uma casa que tenha crianças, de uma casa que seja em um ambiente de bastante calor, principalmente, ou de repente, porque existem aquelas casas que no calor é fresco, só que no frio é muito frio, né? Ou tem aquelas casas que no frio é bem quentinho e no calor ninguém aguenta ficar dentro. Então, assim, quais são as principais dicas para as pessoas que vão construir agora, que vão contratar um profissional da arquitetura, um profissional da engenharia, para poder estar acompanhando essa obra? Quais são as principais dicas? Bom, o importante, como nós moramos num país tropical, um país muito quente, onde nós temos incidência do sol
sobre a edificação praticamente o dia todo, né? Principalmente porque o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, com essa trajetória que o Sol faz, então a edificação ela recebe muito calor, e principalmente o telhado, né? A cobertura, né? Sim. E a cobertura recebe sol o dia todo. Então, assim, para quem está construindo, né? Ou vai construir, importante, assim, ver se a localização desses pontos cardeais, né? O leste e o oeste, né? É importante isso no projeto, ao se projetar. Ver o vento que incide nessa região, a posição dos ventos, né? Para melhor aproveitamento dele, para a criação dos espaços. Se preocupar também, tá vendo o entorno, aonde o imóvel, onde a edificação vai ser feita, porque às vezes você não consegue tanto resultado de vento, do vento, por exemplo, em decorrência das habitações já que existem nas laterais das edificações. Então, conhecer o entorno, de onde vai se projetar uma nova edificação, é muito importante. Então, assim, lançar mão, hoje tem no mercado muitos materiais, para construção, que ajudam nessa questão. Por exemplo, na cobertura, nós temos as telhas termoacústicas, que elas são feitas de aço ou alumínio, né, 2 camadas, e no meio delas a gente tem o poliuretano expandido ou isopor, então camadas diferenciadas, né, cada uma tem um custo diferenciado. Sim. Que isso também protege muito aquele calor adentro no espaço. Sim. Né? As telhas também, elas têm que ser ser claras também. Ah, é? Porque quanto mais escura a telha, mais ela absorve o calor. Aí certo? a gente não vai aguentar mesmo. Então, ela né? mais absorve o calor. Outra coisa que pode ser lançada é entre a cobertura e o forro, o uso de mantas sintéticas específicas também, para não fazer com que o sol passe, né, para dentro do ambiente. As paredes externas devem ser largas, visto que as casas antigas tinham as paredes bem largas, Sim. né, porque elas demoram mais para que o calor venha para dentro do ambiente, certo? E também, assim, as aberturas são muito importantes, né? Por exemplo, janelas com paredes opostas, assim, você acaba criando uma circulação de ventos cruzados. Então, ao se projetar, você tem que pensar em todos esses requisitos, analisar bem a posição do vento, como é que ele vai estar acontecendo no espaço, ele vai sair. Janelas altas, pé direito também influenciam muito nisso, porque com as janelas altas e um pé direito não tão baixo, um pouco mais alto, Sim. faz com que o ar quente suba e o ar fresco ele fique mais embaixo, então você tem um melhor conforto térmico. E você pode estar lançando mão de vidros especiais, vidros duplos, né, que tem até colchão de ar no meio, para fazer com que o ar também não chegue a penetrar tanto dentro do interior. E persianas entre vidros, tem muita coisa para se lançar mão. O mercado hoje em dia está bem vasto com E outra essas coisa que é né? importante é estar usando árvores caducas, que a gente fala. Sim. São árvores, por exemplo, que no verão elas têm folhas, elas agregam sombra, né? Você mantém a luz natural dos ambientes, que é muito importante, iluminação natural também, tem que se lançar mão disso, para usar luz durante o dia nunca, né? Então, essas árvores caducas, então durante o verão, elas estão com as folhas. Quando chega o inverno, as folhas caem, elas dão espaço para que o sol adentre mais dentro dos ambientes e acabe aquecendo um pouco mais a casa. Certo. Porque a função das paredes é, além de não deixar que o sol entre com tanta rapidez dentro do ambiente, mas ao mesmo tempo é fazer com que o sol não saia dentro dos ambientes tão rápido no inverno. Então, assim, é toda essa preocupação com as aberturas, com os acabamentos que você vai lançar mão, né, na edificação, os tipos de materiais que você vai estar usando, mas é sempre estar lançando mão de todos esse conjunto
para você poder ter um resultado final gostoso, né? Fala, onde é que o pessoal te encontra? Meu escritório fica aqui em Americana, na rua Padre Epifânio Estevam, número 125. O telefone para contato é 3462-4900, 3601-7550. E entre no meu site www.aparecidacovolan.com.br para conhecer o meu trabalho. E e-mail é contato@aparecidacovolan.com.br. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa. Quero que você volte numa outra oportunidade. Com certeza estaremos aqui, vamos falar de coisas boas. E desejo muito sucesso para você. Obrigada, Débora. E já a gente volta com o nosso programa e você não sai daí. Chocolate Restaurante. Cardápio diferenciado todos os dias. Sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. Mesas, cadeiras, armários, poltronas, objetos de decoração. Na MP Mobiliário Corporativo, você encontra o item ideal para o seu escritório e até para a sua casa. Com um showroom de 850 metros quadrados, estacionamento próprio e atendimento especializado, a MP está pronta para oferecer a melhor solução para o seu projeto. Rua Dr. Cândido Cruz, 112, Americana, 3461-5256. Oi, Deb, tudo bem? Deb, hoje eu trouxe aqui no seu programa uma pessoa muito especial, Cláudia Santos. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom. Um prazer ter você aqui com a gente. A Cláudia hoje vai estar ensinando passo a passo para vocês aí de casa um lindo chinelo. Agora que está chegando o verão, ela vai ensinar a forração do chinelo. Um chinelo muito bonito, forrado com tecido. Ela vai estar ensinando todo o passo a passo para vocês. Então, a gente vai pelo primeiro passo, né? Que é retirar a correia, né? A gente vem com o alicate. Dá só uma viradinha, fazendo favor, para o pessoal lá de casa tá podendo pega bem aqui no centrinho dela e retira. Não é difícil, né? Qualquer chinelo plástico dá para estar trabalhando dessa forma? Qualquer chinelo de borracha dá para fazer, né? Dá para a gente fazer decopagem com tecido, tá? Então a gente pega bem. Primeiro a gente tem que pegar e limpar ele com álcool, deixar bem limpinho para tirar toda a impureza dele. Não pode ter nenhuma impureza. Para depois haver a fixação da cola, né? Isso, porque senão não vai ter a fixação da cola. Aí a gente limpa ele, deixa ele bem limpinho aqui, tá? Né? Isso com papelzinho mesmo? Pode ser com papel, pode ser com um paninho, né? Qualquer coisa que você tiver assim, deixar ele bem limpinho. Aí você vem com a cola. Que cola que você utiliza? Olha, eu uso a cola chinelo, que é própria, né, para passar, a fazer a decopagem do tecido, porque depois tem as decopagens de papel, já não é essa cola aqui. Ah, tá. Então a gente tem que ver isso para não confundir as colas, né? Todos esses produtos vocês encontram no Chinas Fios Mega Shop. Isso. Aí a gente vem com a cola, não precisa ser pouca, pode passar bastante, tá? Passa bem aqui a cola com um pincel com as cerdas durinhas. Você passa em toda a superfície? Isso, a gente passa toda a superfície. Dá licença só um minutinho. Olha, ela é bem cremosa, dá pra ver aqui. A gente passa é fácil de trabalhar porque ela não escorre, né, Cláudia? Isso, ela não escorre, mas procura passar ela é cremosa. Bem nas beiradinhas, assim, bem na beiradinha dela, né? Pra evitar que descola o tecido, né? A gente passa bem assim. A gente vem com... Aí eu vou pegar um molde, pego um tecido, um pedaço de tecido, põe o chinelo. Ah, você já usa o próprio chinelo como molde. Isso. Aí eu risco
o molde do chinelinho, né? Do tecido. Do tamanho exato você faz, você não deixa uma borda... Pode deixar também, e também você pode, no caso, às vezes as pessoas não têm como prática de fazer o recorte certinho. Às vezes ela tem medo de vir aqui colocar o tecido. O que ela pode fazer? Cortar ele num tamanho retângulo, certinho, porque depois ela vai tirar as bordinhas dela, né? Aí você vem com o tecido, passa com a mão mesmo, vem alisando, né? Com bastante carinho aqui. Geralmente forma bolha ou não? Não forma, mas por isso que a gente tem que passar bem assim, com calma, com carinho, assim, pra não deixar nenhuma bolha, né? Vocês vêm assim, sempre de dentro pra fora. Você já passa aqui, pra não deixar nada de bolha, né? Aí fazendo isso, vai ter que esperar 2 horas para secagem. 2 horas para secagem. 2 horas tem que aguardar a secagem. Aí você vem com ele já seco. A Cláudia já trouxe o próximo já trouxe um passo. próximo, né? Para ficar mais... por questão de tempo. Senão a gente não ia ter condições de esperar, né? Aí já vem para passar o verniz. Ah, tá. Então, antes de você recortar o contorno dele, você aplica o verniz. Isso, não recorta nada ainda enquanto você não passar o verniz, porque ele tem que ficar bem durinho, né? O verniz também é específico para chinelo. Isso, específico para chinelo. É a base d'água. Isso. Tá, ele também, ele é mais líquido, né? Ele já não é tão pastoso. Isso, aí você vem, você passa. Você já aplica. Já põe aqui, direto, né? Uma camadinha só. Já vai ser o suficiente para você passar no chinelo. E no caso, Cláudia, se você vai pra praia, vai pra piscina, agora tá chegando o verão, o pessoal vai fazer o chinelo em casa. Certo. No caso, vai molhar o chinelo. Isso. Ele não descola. Não descola. Por isso que a gente vai passar esse verniz. Porque ele não vai sair na água. Não saia. É só que você tem que aguardar 72 horas para ser lavado. Você aguardando ele 72 horas. Então, o certo é programar a viagem, forrar o chinelo, colocar na mala e depois pode molhar o quanto quiser. Isso mesmo. Aí você passando ele, você aguarda essa secagem de 72 horas, né? Inclusive pra gente começar a recortar e a furar ele também, né? Então você aplicou, você passou a cola, você aguarda 2 horas para fazer esse outro processo. Isso. Depois de executado aqui o verniz, mais 72 horas. Mais 72 horas, né? Aí aguardando as 72 horas dele, né? No caso, você pode ir adiantando a tira, né? Posso. Aí eu vou fazer a tira dele. Aí eu posso escolher o que eu quiser, na verdade. Um tecido composê com forro. Como eu escolhi o tecido aqui, eu vou combinar ele, né? Ou eu poderia colocar também strass, eu posso colocar o que eu tiver de imaginação. Tudo é válido, né? Aí eu escolhi o tecido, né? Assim, de composê. É uma tira de 7 por 70 para cada chinelo. E a gente pega e dobra ele assim, passa no ferro só. Não precisa costurar. Não. Aí você só passa no ferro, deixa ele assim, uma tira inteira. Vem com ele aqui. Aí você passa uma cola. Que cola seria essa? Olha, eu uso cola pano, mas você pode usar cola de contato também, tá? Que resolve também. Aí vai do gosto da pessoa utilizar a cola. Olha, você passa aqui, cola vem aqui assim. Dá uma viradinha, por favor, só para o pessoal ter uma ideia como começa o procedimento. Tá. Começa aqui, passa uma colinha aqui em cima, vem aqui. Aí você vai pegar e vai girando aqui. E vai fazendo isso? Isso, vai fazendo isso em toda a tira, né? E precisa esticar bem? Lá em casa a pessoa faz com mais calma, né? Bem mais tranquilo, né? Estica bem aqui para dar bem certinho. Eu não passo cola nos outros porque ela pode ficar rústica aqui, dura
e ela pode incomodar a pessoa aqui na hora Você de vai colocar. Isso, só mesmo, passa o enrolando com tecido, por isso que ele tem que ficar bem, bem justinho assim, né? Na cola. Aí você vai colocando tudo. Cláudia, enquanto você vai passando aí, eu gostaria de saber se você tem algum contato, Tenho. uma fanpage para estar passando para o pessoal lá de casa, se você comercializa seus produtos, se você pega encomenda, você pode estar passando para o pessoal? Pego sim. Olha, o blog é clauartes1blogspot.com. Tenho também no Facebook Mimos da Clau. Você pode estar entrando em contato no telefone 3364-2762. Então, para o pessoal de casa que tiver algum interesse, precisar, você também comercializa lembrancinhas? Comercializo lembrancinha, pego encomendas, trabalho também com, no caso aqui, com MDF, cabaças, faço também bonequinhos de pano, que tá aqui também. A Cláudia trouxe algumas ideias aí para vocês verem pra tá fazendo, o trabalho dela. Isso. Olha, aqui só que eu gostaria de mostrar bem pro pessoal como é que você faz esse volta. acabamento da volta. Tá, então a gente vai colocar bem rente aqui, bem próximo. Vamos ali mostrar pra Lilian. Lilian, Olha. pega aqui fazendo... Aí, joia. Tá. E você? Aí a hora que eu coloquei aqui, eu vou passar ela por detrás, ó, passa aqui por debaixo. E pra não vem machucar aqui, também. isso. Aí eu passo e continuo do lado de cá. É tranquilo, e aí você dá Aí eu continuidade. termino até aqui, faço o mesmo procedimento aqui, né? Colo, termino, faço o procedimento de colagem aqui, né? Depois que você passou essa fase, como você fura o chinelo? Tá. Aqui tá seco, já tá com verniz, com a cola, demorou, já esperou as 72 horas, né? Eu venho com uma tesoura. Com a tesoura tradicional mesmo. Isso, ó. Eu vejo aqui o buraquinho, tá? Marco ele. E furo ele aqui, ó. Não tem segredo. Não tem. Eu venho, furo ele. Não tem nenhum furador especial, nada? Eu posso também utilizar. Eu tenho um furadorzinho aqui que eu já venho com ele, que ele já é redondinho, né? Eu já faço assim, mas indiferente, porque a ponta da tesoura também dá certo, né? Você vem, fura aqui, tá? Aí você aplica a tira. Isso, aí eu venho com a tira pronta. No caso, eu fiz até um fuxiquinho, né? Acho que todo mundo sabe fazer o fuxico, né? Fuxiquinho, sim. Que são 5 pétalas aqui, ó. São 5 pétalas, medindo 6 por 6, tá? Aí a gente já faz ele, coloca aqui, eu passo com um fio de nylon. Tá. Cláudia trouxe essa ideia da flor, mas não necessariamente você pode escolher, você pode escolher outras pedrinhas, outros bijus, vai da criatividade, né? Vai da criatividade da pessoa para colocar. E como você fixa agora, essa para parte? mim colocar ele aqui de volta, eu pego um hidratante. Aí tá o segredo. Sai um pouquinho mais. Tá? Você coloca aqui, Você vem aqui. Eu procuro usar o alicate aqui de pra dar mais firmeza. Apoio, né? Pra dar uma firmeza nele aqui, que ele é um pouquinho durinho. E coloca, pronto. Aí você coloca os dois lados. E tá pronto o chinelo. E tá pronto o chinelo. E só aproveitar para esse verão, com as cores bonitas que estão hoje agora, né? Com a variedade, né, de tecido, isso, cores. Aí tem também, no caso eu fiz o chinelinho combinando com uma sacolinha, o saquinho, né? Pra guardar. Presentear e presentear também. Tá bom, Cláudia, muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada. Tá, aí o pessoal vai usar e abusar da criatividade nesse verão, tá? Cláudia, muito obrigada mais uma vez. Tudo de bom. Debbie, agora é com você. Beijo, até mais. Tchau. Vai fazendo seu chinelo, hein? Tchau.